Você sabia que adultos que tiveram uma criação sob gritos e xingos podem enfrentar uma série de problemas decorrentes dessa experiência? Eu vou te dar três orientações, três problemas comuns que podem ocorrer. A primeira, baixa autoestima. A exposição constante a gritos e xingamentos durante a infância pode levar a uma visão negativa de si mesmo, resultando em baixa autoestima e falta de confiança. 2. Dificuldades de relacionamento. Pode ser desafiador para esses adultos desenvolverem relacionamentos saudáveis, uma vez que podem ter dificuldade em lidar com conflitos e também expressar suas emoções de uma forma adequada. 3. Problemas de comunicação. A comunicação eficaz pode ser prejudicada, já que a criação sobre gritos e xingamentos pode levar a uma tendência a usar um tom agressivo ou defensivo nas interações. Sabe aquelas pessoas que têm medo de falar em público, que sofrem ali e pensam, o que vão pensar de mim, eu não dou jeito para isso. Tem uma insegurança de externar seus pensamentos, seus sentimentos, as suas próprias opiniões. É aquela pessoa no grupinho que sempre fica mais caladinha, apenas escutando. E às vezes a pessoa fala, nossa, ele é introvertido, ele não comunica com ninguém, ele fica mais na dele. Pode ser o medo também de externar a sua opinião, seus sentimentos e não ser bem visto diante dessa fala. E quais são os prejuízos a longo prazo? Muitas vezes os pais, ao identificar uma dessas três situações que eu mencionei aqui na figura do seu filho, eles podem reagir de algumas formas. Primeiro, atacando a criança diante do medo. Eu não quero que o meu filho fique parecendo bobo na frente dos outros. Então esse pai começa a incentivar de uma forma maçante, falando, você tem que ser dessa forma, você tem que agir desse jeito, você tem que fazer isso, você não pode ser enganado. Por quê? Os pais têm medo que o filho passe por tudo aquilo que ele passou. E como quebrar esse ciclo de violência? Entendendo que, em primeiro lugar, você precisa identificar o que está acontecendo. Qual foi a sua forma de criação? De que maneira você foi educado? Foi com base na agressividade? Foi com base nos xingos? Quais foram as consequências dessas agressões físicas e verbais? Esse é o primeiro ponto, identificar aonde está o problema. E o segundo ponto é enxergar quem é a criança que está à sua frente, o que ela está falando, como ela consegue externar suas emoções e também ter alguém que te oriente, que te escute com esse manejo, né, de como educar, de como colocar essas regras de uma forma clara, simples e objetiva. É aí que entra também um ponto importante da educação e da orientação parental, porque muitas vezes, quando nós estamos submersos dentro de um problema, é impossível enxergar a solução. Você só enxerga o conflito, a criança brigando, a criança xingando, gritando e você tentando organizar aquilo com aquele misto e juntando todas as informações possíveis que você tem aí registrados no seu cérebro. Então, quando você fala que você está sendo orientado, é uma forma de você parar e pensar no seu comportamento separado do comportamento do seu filho. E é uma forma clara e objetiva onde o educador parental, onde eu oriento as famílias em como agir em diversas situações e aqueles momentos que você não precisa fazer nada. Apenas esperar a criança e seu adolescente elaborar o que está acontecendo. Mas aí você fala, não fazer nada, Sinara. Não consigo. Eu tenho que fazer, eu tenho que falar, eu tenho que agir no impulso. Aí eu sempre faço uma pergunta. Você está com medo de quê? Por que você precisa falar? E se você precisa realmente falar, qual é a maneira que você está falando? Isso faz diferença na criança que escuta a sua fala. A sua fala vem munida com medo, vem munida de agressões. Você quer atacar o seu filho para tentar resolver o problema ou você está criando outro a partir do momento que você agride o seu filho verbalmente e fisicamente? Então precisamos entender que ter uma orientação parental dentro desse método, o método ASA, onde eu ofereço essas possibilidades às famílias que já acompanham o meu trabalho, é um diferencial nesse bem-estar da família com os filhos, que é um resultado
crescente. Eu gosto, o método ASA significa a semente do amor. O que é uma semente? Você coloca uma semente e ela vai germinando, criando raízes fortes, saudáveis, que vai sustentando toda a estrutura daquela planta. Então, quando você ministra falas adequadas, comportamentos adequados, você está colocando uma sementinha, está colocando um adubo no emocional do seu filho, proporcionando essa vinculação crescente e duradoura, entendendo que o que eu preciso fazer diante dessa situação e não é atacar o seu filho diante da situação. Por mais tensa que ela seja, por mais complicado ou complexa, né, que for apresentada ali no dia a dia, é importante entender que ter alguém que te oriente no como fazer é o diferencial nessa jornada de educação de filhos. Pedir ajuda não é uma vergonha, é um sinal que você quer fazer diferente e pensando no bem-estar da sua família e também entendendo que o seu tempo de qualidade consigo mesmo é necessário. E você só vai conseguir fazer tudo isso se você conseguir organizar toda a sua casa e entender a necessidade de cada um deles, sem esquecer de você.